Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 24 de maio de 2018 e está no ar o Lado B do Rio, o podcast sobre o lado da cidade que está faltando tudo. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui no estúdio Major, na Tijuca, acompanhado dos meus colegas panelistas de sempre. Olá, Caio Belandi. Bom momento aos amigos. Agradecer já de antemão, agradecer a repercussão aí dos ouvintes sobre o último programa da Roleta da Pistolagem, um negócio meio improvisado, mas acabou dando muito certo, a galera gostou muito. Retomaremos nos próximos meses aí. Dizer que a pauta de hoje vem bem a calhar por tudo que o Brasil vive, inclusive, vai remeter um pouco ao Brasil, mas também aos países vizinhos, enfim, nessa onda do conservadorismo que a gente tem visto. Tenho muitas dúvidas sobre a Venezuela, o professor vai tirar algumas e tocar o barco aí. Olá, Fagner Torres. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a galera que tá ouvindo o Lado B. Rapaz, eu tô cheio de tesão, cara. Tô igual o Gerson de Oliveira Nunes naquele jogo do Botafogo. Eu tô cheio de tesão com tudo que tá acontecendo, sabia? Mad Max. Espero que não tire a camisa. Eu queria agradecer a presença do professor Aurélio aqui para debater com a gente sobre Venezuela, né? Porém, não tem como não falar já no preâmbulo do nosso programa de tudo que tá acontecendo aí, do lockout, greve, sei lá o nome que querem dar, né, para tudo isso que tá acontecendo. Calma que tem bloco. Com os nossos queridos caminhoneiros, né, afilhados de Sula Miranda. Irmã da Gretchen. Que é a irmã da Gretchen, né? Então, assim, eu tô muito empolgado com tudo que tá acontecendo, o caos que tá se avizinhando no Brasil. Cheguei à conclusão que governo Lula, governo Dilma, nada mesmo. O Brasil tem que ter crise, tem que ter caos, que a gente fica animado, a gente não dorme, a gente fica na rua. E assim, eu tô gostando muito de tudo isso. Tá nos dando pauta, tá nos dando audiência. Então tem que continuar como tá. Tem que ir ladeira abaixo cada vez pior. Que o programa de semana que vem seja ainda pior do que esse. Vamos lá. Quanto pior do Brasil, melhor para o lado B. Boa noite, Daniel Soares. Boa noite. O Fagner fala isso que ele tem metrô, né? A porta de casa não depende necessariamente de diesel pra não ficar na rua, né? Mas enfim. Boa noite. O Caio citou o último programa, né? O pessoal falou que a gente teve bola de cristal. O vice-prefeito faleceu. Pereceu. Né? Mas, tipo, isso não era o que importava na nossa análise ali, né? O que nos era mais caro era a análise política de o que a falta de um vice-prefeito pode fazer para a continuidade de um mandato de um prefeito que é fraco politicamente e impopular. Quem acompanhou aí durante a semana nas nossas redes sociais viu que houve já movimentações, manguinhas de fora começando a ser postas na Câmara Municipal no dia seguinte ao enterro, né? No dia do velório. No dia do velório. Não esperaram o cadáver esfriar. Mas enfim. Vale ressaltar, a gente não torceu a gente não torceu pra morte do McDonald's. Pela morte do nosso querido vice-prefeito McDonald's. Inclusive descobri que é tricolor, então tem alguma relação comigo. Alguma ali. Parte dele salvava. O Figueiredo também era. Alguma parte dele prestava, mas a gente não torcia pra isso, né? Claro. O Figueiredo também era tricolor. Mas enfim. João Avelange também. Mas acontece. Outra coisa que você sabe. Queria relembrar que, na verdade, a gente não adivinhou a morte dele, né? Ele era um senhor de 72 anos que infartou. Internado em estado grave. Em estado grave, tá? Então a gente não torceu nem adivinhou. A gente só acabou, infelizmente, que teve essa infeliz coincidência e a gente vai ficar acompanhando os próximos capítulos aí. Bom, o Lado B recebe aqui hoje o professor de História Aurélio Fernandes, coordenador do Comitê de Solidariedade à Venezuela, para explicar um pouco do que acontece no país vizinho sem as amarras dos interesses econômicos da mídia hegemônica. Bem-vindo, Aurélio. Obrigado. Olha só, agradecer a vocês pelo convite, né? Complementando um pouco em relação à conjuntura atual, eu vi agora um amigo meu me falou o seguinte: olha, pode faltar gasolina, pode faltar alimento, agora se faltar cerveja vai dar merda.
A cerveja chega de caminhão, gostaria de lembrar. Não existe cervejoduto, é bom. Não existe cervejoduto. lembrar. Eu tenho uns amigos aí que curtem umas paradinhas proibidas, estão preocupados aí, que dizem que também vem com caminhão. Vem com Isso aí. caminhão. Eles estão preocupados. Pelo menos pela rodovia, vem. Porque às vezes vem no avião e helicóptero Eu só também. tô com saudade do Solano Star, na época que chegava de navio. Verão da lata. Verão Bom. da lata, famoso. Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela no último domingo, para mais 6 anos de mandato. O atual presidente está no cargo desde 2013, quando venceu as eleições após a morte de Hugo Chávez, de quem era vice. Entretanto, opositores em alguns países da América Latina dizem não reconhecer a validade do pleito e acusam o governo de fraude eleitoral. Aurélio, explica pra gente do que a oposição reclama e o que foi também a Constituinte recente, a Constituinte do Maduro. Bom, isso é um processo bem longo, né? Quando o Chávez falece, a expectativa tanto da oposição de direita quanto do imperialismo é que a Revolução Bolivariana entraria em debacle, né? E se acabaria, né? O Maduro não teria condições de dirigir, né, o processo revolucionário na Venezuela. Ele é eleito presidente, ele era vice-eleito presidente, e eles não esperavam, foi uma surpresa para a oposição, para o imperialismo, o Maduro ganhar as eleições. E aí eles começaram a apelar. Então, já que a gente não ganha pela via eleitoral, nós vamos apelar para a violência. Então eles começam toda uma campanha chamada as Guarimbas, que era uma coisa extremamente violenta, né, a ponto de eles terem queimado cerca de 30 pessoas, terem incendiado vivas as pessoas, tá? Amarravam arames no meio da rua. Então você vem de moto, você não precisa nem dizer o que acontecia com as pessoas, né? Quer dizer, a ideia era criar o caos na Venezuela. Só que eles não conseguiram fazer isso. Eles não tiveram condições. Quer dizer, a Guarda Nacional Bolivariana, o apoio popular, tudo isso foi esvaziando e eles radicalizando cada vez mais. Nesse contexto, o Maduro seguiu a linha histórica, né, do bolivarianismo na Venezuela. Quem tem que resolver isso é o povo. Já havia, por outro lado, o Congresso Nacional lá, a Assembleia Nacional, no caso lá, é unicameral. A Assembleia Nacional, o chavismo foi derrotado nas últimas eleições, apesar de individualmente o PSUV ter cerca de mais de quase 50% do parlamento. Porém, somada toda a oposição, havia, né, maioria por parte da oposição. E esse parlamento, ele se colocou de uma forma rebelde, tipo, nós não aceitamos os outros poderes, não respeitamos os outros poderes. E isso criava um impasse permanente. Solução para isso, cria-se a Assembleia Nacional Constituinte, convoca-se uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte vai ter uma votação majoritária, uma das maiores votações dos 25 pleitos que ocorreram na Venezuela desde a chegada do Chávez no governo. Então, é uma eleição em que a maioria desses participantes da Assembleia Nacional Constituinte são jovens, mulheres, jovens, negros, né, trabalhadores, extremamente expressiva. E um detalhe, todos os poderes se submetem à Assembleia Nacional Constituinte, ela se torna o poder máximo. A oposição, estupidamente, o parlamento diz, nós não vamos nos submeter à Assembleia Nacional Constituinte. A partir desse momento, o parlamento deixa de existir. Ele não pode mais exercer o seu poder, porque ele não se submeteu à Assembleia Nacional Constituinte. Né? E a oposição começou com essa lógica de boicotou a Assembleia Nacional, não participou. Houveram eleições posteriormente, eleições para governos estaduais, o PSUV, o PCV e vários outros partidos que apoiam o governo Maduro ganharam as eleições na maioria dos estados, tiveram mais de 50% dos votos. Logo depois convoca-se eleições também para as prefeituras, as alcadias, e, mais uma vez, de 330, ganham 300. Quer dizer, uma votação, e eu participei, eu já fui como observador eleitoral na Venezuela. O processo eleitoral na Venezuela é um dos mais modernos do mundo. O voto é eletrônico, é urna eletrônica, tá? Só que o voto é impresso. Então você vota
Hoje já é voto com digital. Biometria, você chega lá, coloca o dedão. Aí, não, é você mesmo. Mas ainda tem um detalhe. No final de tudo, eles ainda usam um método antigo. O cara tem que meter um dedo. Eu meti pra ver como é que era aquele raio daquela tinta. Fiquei 5 dias com a tinta no dedão. É aquela tinta de... É uma tinta que gruda Carinho. e não sai de jeito nenhum. Né? E aí você não tem como votar de novo, porque você tá com o teu dedo já marcado, você não vota mais. Você vota, olha em quem você votou. Ah, não, realmente, eu votei nesses candidatos aqui, dobra o voto, coloca numa urna comum. Entendi. Isso permite a auditoria. Sendo que na Venezuela, nas eleições que eu fui, e eu acho que se manteve nas outras, a auditoria era de mais de 60% das urnas. Aqui no Brasil, que não tem voto impresso, o TSE diz que não, a gente só precisa auditar 3% para garantir a lisura do processo. Então você vê a diferença, tanto que hoje a oposição já diz antes da eleição que ela não é legal. Porque todas as eleições que eles participaram, eles tiveram que admitir, perdemos. Aurélio, eu queria fazer uma pergunta para você, baseado nessas informações que você está passando para a gente, né? A gente está acostumado, né, no Brasil a receber pouquíssima informação de nas grandes mídias capitalistas, pouquíssima informação de tudo que acontece não só na Venezuela, mas na América Latina em geral. O mundo inteiro. Né? Não, mas assim, nós recebemos informações da Europa, eu não estou querendo nem dizer que é a informação... Pode ser até deturpada, mas ela vem. Exatamente, ela Latina vem. Né? Na América do Sul, a gente só recebe notícia quando Do neoliberal Macri. quando é alguma coisa negativa acontecendo na Venezuela, na Argentina do Kirchner, na Bolívia do Evo e por aí vai. E eu descobri um lado positivo, curioso nisso. Uma pessoa chegou para mim semana passada e falou assim, olha só os estudantes mortos na Venezuela. Era uma foto com um monte de estudantes mortos, né? Aí eu falei, peraí, cara, estudante, eu não vou nem falar nada para você. Seguinte, se isso fosse na Venezuela, tava no Jornal Nacional, cara. Sim. Pode pesquisar que você vai ver que não é. Sim. E aí ele foi pesquisar era no México. Sim. Ah, aqueles garotos que foram... E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, Aurélio, queria que você traçasse, na verdade, o contexto da Revolução Bolivariana, né? Eu queria que... Ou melhor, vou até mudar a minha pergunta. Próximo bloco. Vou até mudar a minha pergunta. Pode ir lá, o próximo. Queria que você falasse do Maduro, especificamente. Tá. Porque a gente tem aí uma briga ideológica no Brasil. Inclusive a esquerda também, não, parte da esquerda bate no Maduro, né? A direita diz que o Maduro é um ditador. Os meios de comunicação dizem que o Maduro é um ditador. A esquerda diz que ele é um louco e que ele traiu a Revolução Chavista. Mas alguns dizem que é ditador também. Né? Dizem que é ditador, mas principalmente dizem que é um cara que traiu a moral revolucionária do bolivarianismo, né? E eu queria que você dissesse pra gente, então, o Maduro é um idiota, é um louco, um traidor, ele é tudo isso, ou o que ele é? Olha, se você pegar o início da Revolução Bolivariana, o Chávez era um milico maluco que estava tomando poder na Venezuela. A gente vai abordar isso aí depois. Quando o Chávez é preso, a primeira pessoa que procura o Chávez na prisão se chama Nicolás Maduro. Ele era um dirigente sindical da área de ônibus, transporte. É o primeiro dirigente sindical que procura o Maduro na prisão. No caso do Chávez? Desculpe, procura o Chávez na prisão. Tá? Então ele é um cara que tem um comprometimento com a Revolução Bolivariana. O imperialismo, a imprensa sempre primeiro tentou criar um atrito entre ele e o Diosdado Cabello, que é uma outra grande liderança do processo revolucionário, dizendo que eles estavam disputando o poder na Venezuela quando Chávez morreu e tudo mais, não sei o quê, e que o Maduro teria derrotado ele e tudo mais. O Cabello foi vice do Chávez, né? Assim como o Maduro. Assim como o Maduro. Hoje o Cabello é presidente do PSUV. Ele é presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela. Tá? O Maduro demonstrou, né, nesse processo uma maturidade muito grande. Não é qualquer coisa que ele está fazendo. Ele substituiu o Chávez. O Chávez também teve alguns erros. Isso é normal. Se num processo você vai errar. O Chávez, em determinado momento, ele propôs uma série de medidas sem ter o apoio popular necessário. Não calculou bem e perdeu. Foi a única derrota. Ele ficou arrasado. Eu não duvido que isso tenha influenciado, apesar de que existe uma teoria de que ele tenha sido assassinado. Não duvido. Não duvido. Não é a teoria da conspiração, pode ter acontecido, pode ser provado. Tá? Isso aí agora mesmo morreu um espião russo. Né?
assassinado e tudo mais. Então, pode ter acontecido, mas de qualquer maneira, ele estava com câncer. Né? Induzido ou não, ele estava com câncer. Aquela derrota para ele foi muito pesada. Há uma série de medidas que iam radicalizar o processo revolucionário, ele chama o povo e ele perde. Aquilo foi uma pancada violenta no Maduro. E ele poderia ter recuado e ter esperado mais, acumulado mais. Se equivocou. Então, se equivocar, isso vai acontecer. Tem limites a Revolução Bolivariana? Tem, claro que tem. Eu acho que eles ainda não perceberam, eu fiz um artigo até avaliando isso, eles não perceberam ainda que não tem jeito, vai ter que ter um momento de ruptura. Vai ter que ter um momento de ruptura. Ou, na realidade, eles estão construindo uma outra alternativa. O que você chama de ruptura? De ruptura, romper com o capitalismo. Entendeu? Estatizar as empresas, socializar as empresas. Sim. Ruptura nesse sentido. Ruptura nesse sentido. Realmente, transição do modelo capitalista de Estado para o socialismo. Para o socialismo. Só que existe um processo em curso na Venezuela completamente na linha do Simão Rodrigues, ou inventamos ou erramos. Simão Rodrigues foi o professor, né, do Bolívar, e era um cara espetacular para a época dele, era um visionário. Que são as comunas. As comunas na Venezuela são uma experiência espetacular e única. Várias áreas hoje da Venezuela são independentes, autônomas. O exército não entra, a polícia não entra porque não precisa. A própria população assume o poder militar e o poder de polícia. Isso está acontecendo na Venezuela. Quer dizer, é um novo Estado que está surgindo ali, paralelo a esse Estado, e aos poucos ocupando o espaço. Mas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente chama isso de milícia, né? Mas lá não é. Lá é o povo organizado. É o povo que se organiza, entendeu? E vai ganhando etapas, e vai se legitimando, recebe orçamento do Estado. Por isso que a direita está desesperada. Você imagina o nosso amigo aqui na prefeitura, vários pedaços do Rio de Janeiro começando a se organizar e ficando independentes. Sem depender da prefeitura para nada, com recurso, para poder fazer as obras que forem necessárias. Entendeu? Não é meramente um orçamento participativo que você vai... Não, você tem um orçamento para tocar e mais. Isso acirra as contradições. Eu acho que foi uns 3, 4 anos atrás, houve uma manifestação enorme em Caracas, enorme, das comunas, que não foi organizado pelo PSUV nem pelo Estado, cobrando do governo os recursos para o funcionamento das comunas e denunciando a corrupção. Sim. A tal ponto que o Maduro puxa toda a estrutura das comunas para o gabinete dele. Então, a partir de agora, vai ser aqui e vocês vão administrar isso aqui do lado. Não vai ter mais intermediário nessa história. E essa manifestação, o pessoal chegava de caminhão, de carro, a pé, não tinha nenhuma estrutura por trás daquilo ali do Estado, o que é normal até numa manifestação você ter, né? Não, era a população espontaneamente se organiza, espontaneamente não, porque ela está organizada, né? Então essas comunas elas estão crescendo, a ponto deles imaginarem dessas comunas discutirem também a produção, definirem o que cada comuna vai produzir. Porque esse é um grande também um limite da Revolução Bolivariana, que desde o Chávez não se conseguiu romper com a economia petroleira. Muito dependente. Uma dificuldade muito grande de romper. Também não é simples romper. 20 anos é muito pouco tempo. Foram sei lá quantos anos. Cara, a classe dominante pegava um aviãozinho e ia para Miami, fazer supermercado no final de semana. Fazer supermercado. Não se pagava imposto na Venezuela. Eu fiquei espantado quando eu fui ser observador eleitoral. Eu desci no aeroporto, tinha uma loja, tinha uma loja fechada e uma faixa enorme. Eu fui ver o que estava escrito na faixa: esta empresa não paga o imposto. E embaixo vinha explicando que o cara foi chamado, teve no dia tal no governo, no Estado, no setor correspondente. Deram 30 dias para ele pagar, ele se recusou a pagar, e aí quase 90 dias, aí sim fecharam a loja porque ela se recusava, porque nunca pagaram imposto. O petróleo ficava concentrado na classe média para cima e a maioria da população vivendo na miséria.
Então não é qualquer coisa. A gente vai voltar isso no segundo Tá. bloco. Eu queria Desculpa, voltar que eu me entusiasmo. Eu queria voltar para o assunto das eleições, porque pra gente poder direcionar isso Claro, melhor. claro. Desculpa eu realmente te interromper, mas Não, assim, que isso. eu queria voltar para o assunto das eleições, porque assim, você falou, tá, a direita foi lá e boicotou as eleições. Então quem competiu... Parte da direita. Uma parte participou. Sim. Certo. Entendeu? Os maiores partidos da Mas o direita Capriles, aqueles nomes mais pesados, mais famosos, estavam de fora. estavam de fora, inclusive presos, porque são bandidos. Quem foi preso Eles foi o outro. estavam- O Capriles tá solto. Eles né? O Capriles agora está solto, mas teve um grande... Tava Uma preso banca também. teve lá preso. Porque eles participaram Da metralhada. da Metralharam um Guarimba, prédio, não da foi? Guarimba. Não, isso foi um conjunto de fatores. Foi a Guarimba, você imagina, atacaram bomba incendiária em quartel militar. Né? Quem é o que recebeu o dinheiro da Polônia, recebeu o dinheiro Leopoldo- do imperialismo? O Leopoldo. Leopoldo E a Lopes, mulher né? é Leopoldo Que Lopes. Todo esse pessoal participou da tentativa de golpe frustrada contra o Chaves Em em 2002. 2002. Certo. Todo Mas esse pessoal. Mas voltando para essas eleições, o Maduro também disputou eleições contra pessoas à esquerda dele, ou que se alegavam à esquerda dele. Não. Só tem um candidato que eu acho que era de linha trotskista, que é o Quijada. Sim, ele deu Né? eu li uma entrevista dele. E ele era, criticando ele era criticando esquerda, fortemente criticando fortemente os limites e tudo E mais. como você vê a crítica do Quijada ao movimento do Maduro? Olha, o PSOL lançou uma nota, e aí é triste, né? Hoje eu vi o Jean Willis fazendo uma ditadora Ele do devia Maduro. focar no assunto dele sobre a Palestina e Israel. Exatamente. A gente já sabe a quem ele serve. Mas aí ele critica uma nota do PSOL, que a nota do PSOL diz simplesmente o seguinte: não dá para ter meio termo na Venezuela. Você pode ter críticas ao Maduro, você Cid pode ter, Benjamin fala. né? Você pode ter críticas ao Maduro, você pode... O Lenin tem uma frase que eu acho interessantíssima: aquele que espera uma revolução, um processo puro, estão fadados a contribuir com a contra-revolução. Entendeu? Tem problemas? Tem que ser enfrentados? Tem. Agora daí você... Tem que ter lado, né? Não ter lado, aí é complicado. Não é o caso do Quijada. O Quijada terminou a eleição com todas as críticas que ele fez, ele reconheceu o processo e falou, tamo junto. Tá. Entendeu? Tudo bem, mas- O Henri Falcon era da direita. É um setor da direita. E o outro é um pastor evangélico envolvido com corrupção. Esse pastor evangélico tem alguma coisa a ver com os nossos pastores evangélicos? Não duvido. Não, assim, existe exportação de neopentecostalismo Não. do Brasil, Acho que por não, exemplo? mas... Pode ser o mesmo fenômeno. ideal, Eu acho que é um fenômeno que tem que ser bastante estudado, que eu acho que eles são exportados dos Estados Unidos. Não, sim. Com certeza. Mas às vezes é porque, por exemplo, E curiosamente eles crescem onde tem expressão popular. a né? Universal estava crescendo em Angola e tal. Sim, então mas proibiram. podia Né? ser um movimento sub... Proibiram. Deixa eu fazer uma pergunta, Aurélio. Claro. Bem ping-pong mesmo. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre Venezuela, por todas as informações puder que vêm. responder, vamos lá. Qual foi o maior erro que você vê como militante em prol da revolução do Maduro? E qual foi o maior acerto do Maduro? Ou seja, se você tivesse que dizer o que o Maduro acertou ao herdar a revolução e o que o Maduro errou, poderia ter feito melhor ao herdar a revolução. Olha, aí que tá. Não teve nenhum erro determinante do Maduro. Pode ter errado pequenos erros de processo, poderia ter radicalizado mais, poderia romper com alguns setores da burguesia venezuelana que apoiam o processo, mas em função de interesses financeiros, né? E isso cria problema. Agora, o mais brilhante aí foi um acerto, que foi um acerto de mestre, foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Esse foi um acerto de mestre. Ele jogou a oposição toda para o canto do ringue. Eles ficaram perdidos e perderam o apoio da sua base eleitoral. Porque eles se recusaram a participar. Aí a base falou, peraí, vocês, durante décadas eles pediam uma constituinte. Até um ano antes, a solução para a Venezuela é uma Assembleia Nacional Constituinte. No caso, a Constituição que era vigente anterior a essa já era uma Constituição chavista. Chavista, E eles, já. eles Era a Constituição de 2000. Eles é. visavam uma Constituição, digamos, mais liberal. Exatamente. Aproveitar que Claro. o Chaves não estava lá. Chaves não e- estava lá, nós queremos uma Constituição. O Chaves morreu, a gente pode voltar ao que era antes, ou mudar e tudo entendi. mais, não sei o quê. E aí o Maduro, quando convoca, nós não queremos, não pode ser convocada por você. Peraí, mas como não pode? Você está aqui na Constituição. A Constituição permite que o presidente convoque a Assembleia. Tem um artigo na Constituição bolivariana que permite. E ele convocou. Vocês não vão participar? Beleza, então não participe. Foi em frente.
Entendi. Eu tenho duas perguntas sobre duas coisas que a gente não vê muito no Brasil, assim, e não é falado, e quando é falado são por setores muito pequenos. É da questão da expansão da mineração na Amazônia, que é um projeto do Maduro, que, na verdade, você viu umas críticas ambientalistas muito pontuais, mas nem se fala muito do assunto, até porque interessa, provavelmente, ao grande capital estrangeiro, então é melhor ficar quieto, né? Mas como é que funciona essa história de desmatamento, de deslocamento de indígenas? Não, por enquanto, que eu saiba, o pouco de informação que eu tenho, que não é uma área que eu conheça muito, mas o pouco de informação que eu tenho é um projeto ainda de longo prazo. Se descobriu jazidas enormes de ouro. Enormes. Muito grandes. Então, devido ao enfrentamento que eles estão e o isolamento, que uma coisa que tem que ter muito claro hoje, a Venezuela, aliás, isso é uma prática do capitalismo desde a Revolução Russa. Né? A Revolução Russa ficou anos sofrendo um bloqueio, né, completamente isolada da economia mundial. Cuba vive um bloqueio há 50 anos. E não é qualquer bloqueio. Não é qualquer bloqueio. Ontem saiu uma notícia dizendo que os Estados Unidos impediu a compra de produtos para tratamento de câncer. Ou seja, está condenando as pessoas com câncer na Venezuela a morrerem. Pessoas que não têm nada a ver com essa... Mas a alegação é porque é radioativo? Não. A alegação é que Venezuela é uma ditadura e não tem... Aí as pessoas podem morrer de câncer? Eles podem morrer, não só de câncer. Eles fazem isso mesmo. É a questão de diálise. Por que você acha, por exemplo, que Cuba desenvolveu uma indústria farmacêutica de ponta? Porque ela não pode comprar uma Novalgina. Tem que fazer. Não pode comprar uma... E se comprar, paga um preço altíssimo que ela tem que comprar no mercado negro. Hoje a Venezuela está tentando quebrar isso, criando uma moeda virtual, que é o Petros, para tentar quebrar isso, porque ela pode negociar de uma maneira que os Estados Unidos não tem como controlar. Claro, porque o empresário está querendo dinheiro. Por que você acha que o Zapatero está dizendo que foi ótimo, maravilhoso o processo na Venezuela e tudo mais? Porque ele tem interesse econômico. Tem empresário espanhol que não quer o boicote à Venezuela, porque ele vai ganhar dinheiro comercializando com a Venezuela. O Zapatero não é nenhum anjinho, pelo contrário. Né? Achei curioso, no dia seguinte da eleição, uma grande empresa de aviação espanhola dizendo, estamos chegando à Venezuela. Nós vamos aí chegar à Venezuela. Eu não duvido que o nosso amigo Zapatero não seja sócio dessa empresa. Seja próximo aos sócios de alguma forma. Próximo aos Ou sócios. os sócios financiem o PSOE, como nós conhecemos. Exatamente. Não Financia em campanha, no caso. Entendeu? Mas aqui uma última pergunta para fechar o bloco de atualidades, digamos assim, né? O Henri Falcão, que foi o principal candidato de oposição nessa última eleição, ele é um dissidente do chavismo. E você falou que ele correu pela direita. Então, as perguntas são duas. Uma, completando a introdução, ele não é o único dissidente. Há outras dissidências que foram surgindo ao longo do processo. Eu queria... então, nessa dissidência, você classifica o Henri Falcão como uma dissidência à direita. Que a gente poderia mal ou bem comparar com a Marina Silva da vida, por exemplo. Somou e aí eu queria que você comentasse esse processo de dissidências à direita e o que provocou isso, e das dissidências à esquerda, como você vê as críticas à esquerda à condução do presidente Maduro. Bom, primeiro a gente tem que ter claro que os Estados Unidos, ele tem, acredito, né, que uma das possibilidades é a grana americana. Saiu um documento uma semana antes do processo eleitoral, o Plano Maestro, um documento da Quarta Frota Americana. Nesse documento, os caras dizem textualmente, nós temos que comprar, nós temos que deixar o povo venezuelano com fome. Textualmente, está aqui, eu tenho um documento aqui. Textualmente, tem que ficar com fome para criar baderna, tumulto e derrubar o ditador. Então... essa é se eles tiverem, e dizendo, temos que estimular, inclusive, entre os militares, a dissidência. E aí eu lembro uma passagem brasileira, para não precisar ver a Venezuela. No golpe militar golpe civil militar de 64, o João Goulart tinha uma ilusão enorme com a Mauri Cruel, que era comandante do 2º Exército em São Paulo, era parente dele, tudo mais. E para surpresa geral, inclusive do João, e também de todos que
conhecia o mínimo do que estava acontecendo no país, o Amari Cruz apoia o golpe. Eis que agora, no ano passado, um documento americano e tudo mais, sai e ele recebeu $1 milhão. Naquela época era muito dinheiro. Que era muito dinheiro para se somar aos golpistas. Então, quer dizer, se o Henri Falcon, de repente, fez uma autocrítica e achou que o processo estava errado, e aí se somou o Leopoldo, porque ele começou a se somar com essa direita. É uma muito brusco, Entendeu? mas... Tem um amigo meu que é meio pirado, falou, não, isso aí é armação, o cara saiu, entendeu? Para poder sair candidato agora e legitimar o processo. Eu não sei, cara, pode ser, eu não sei. Agora, uma coisa é certa, o discurso dele, o programa dele não é um programa identificado com a Revolução Bolivariana. Então, e as dissidências à esquerda? São poucas, e não tem uma expressão popular muito grande. Basta ver a votação que o Quijada teve, que foi muito pequena. E mesmo as forças de esquerda que apoiam o governo, a diferença para o voto do PSUV é absurdo. O PSUV com 5.800 votos e o segundo partido com, 700 mil, terceiro com 300. Só pra ter uma noção de escala, qual é o eleitorado da Venezuela total, assim? 30 e poucos milhões, assim, por aí? Não chega a isso tudo não. Não chega a isso tudo não. Não, o Maduro teve 6 milhões e poucos de voto agora, e eu fui olhar, na eleição anterior dele, em 2013, ele teve 7 milhões e pouco. E aí porque a participação foi muito maior em 2013. Tem mais ou menos aí uns 16 milhões, digamos assim, uns 15, 14. É bom só pra dar escala pro ouvinte. Por aí. Aloysio. O voto não é obrigatório. Aurélio. O voto não é obrigatório na Venezuela. Isso é um dado interessante. Não que eu defenda que o voto não seja obrigatório, mas é um dado interessante. E mais, teve lockout de ônibus na Venezuela. Empresas de ônibus, inclusive, que receberam do governo ônibus chineses. E fizeram lockout durante o processo eleitoral para impedir as pessoas de irem votar, e as pessoas foram. Aurélio, tem uma pergunta também ainda sobre esse processo de eleição. Né? Segunda-feira, se eu não me engano, eu vi uma entrevista do professor Igor Fuser, que é lá da Universidade Federal do ABC, que é uma pessoa que comenta muito questões da Venezuela já de algum tempo. Né? Ele viaja bastante para lá, especialista na área e tal. E eu vi uma entrevista dele a um portal petista, vamos dizer assim, do Brasil, que ele fala do risco que representa o Brasil não reconhecer o resultado da eleição na Venezuela. O risco, né, inclusive bélico, ele fala, né, que o Brasil se alinhar com os Estados Unidos e a Colômbia para não reconhecer o resultado na Venezuela. Ele fala, enfim, de questões militares ali envolvendo principalmente esses três países mais próximos, né? Os Estados Unidos, no caso, ficando de cima, comandando, vendo o circo pegar fogo Panamá aqui embaixo. Também. Né? Você também é partidário dessa ideia? Você acha que a gente corre esse risco? Eu acho que ele tá reproduzindo o documento da Quarta Frota. Documento dos Estados Unidos, que diz que a estratégia é, terminada a eleição, você juntar o grupo de Lima, que é o Brasil, Peru, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, enfim, juntar o grupo de Lima, né, e começar uma pressão que desemboque numa intervenção militar. Isso existe concretamente como projeto. Para vocês terem uma ideia, a maioria das bases dos Estados Unidos na Colômbia são na fronteira com a Venezuela. São 9 bases. A fronteira da Venezuela é uma fronteira quente. Porque, inclusive, você tem muito tráfico de alimento, de mercadorias ali, para desabastecer a Venezuela. E estimulado por paramilitares colombianos. Então, você tem uma situação ali muito pesada, tensa. Não sei como vai. Acho que domingo agora vai ser eleição na Colômbia. Não sei se o Petro ganha. Se ganhar, vai ser um pau no imperialismo pesado. A esquerda tava com certo favoritismo lá. Só um comentário sobre isso. Para além do que a pessoa acha sobre o regime Maduro, se apoia ou não apoia, se acha que é ditadura ou não, é uma grande responsabilidade da política externa brasileira não reconhecer o governo do país vizinho, até mesmo porque tem uma fronteira muito extensa
e uma série de assuntos bilaterais a tratar, né? Então você... E é um governo ilegítimo. Justamente quem que não reconhece a eleição dos outros? Não quis nem entrar nesse mérito. Tô falando da irresponsabilidade de ponto. Foi a primeira coisa que o não é Maduro falou. Isso aí é uma brincadeira. O Brasil não reconhece. Teve uma eleição eu fui eleito. É por isso que o Temer reconhece. Se Não, tivesse botado vice, ele reconheceria. responsabilidade não é a palavra exata pra gente poder utilizar em relação ao governo brasileiro atual, né? Sobre irresponsabilidade no governo brasileiro, a gente vai falar no final do programa, mas agora a gente vai passar pros tempos da Guanabara pra te dar um pouco mais da história da Venezuela. Bate-papo na esquina, eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Em 6 de dezembro de 98, esse ano então, portanto, fazem 20 anos, Hugo Chávez era eleito presidente da Venezuela com o intuito de provocar radicais mudanças no país, combater a pobreza, reduzir a desigualdade social e distribuir renda. O tenente-coronel socialista foi eleito pela primeira vez exatos 40 anos depois do Pacto de Punto Fijo, feito para propiciar estabilidade política ao país após a ditadura de Marcos Pérez Jiménez. Então, Aurélio, vamos contextualizar a história da ascensão do Chávez ao poder. O que era a Venezuela antes e qual foi o movimento que levou o Chávez... O que era esse regime de ponto firme, né? E o que gera essa insatisfação popular ao ponto de eleger uma pessoa que rompisse com isso na figura do Hugo Chávez? Venezuela, durante muito tempo, foi governada na lógica desse pacto de ponto fio. Esse pacto, a AD e a COPEI, Ação Democrática e a COPEI, eram dois partidos, um cristão e o outro pretensamente social-democrata, que se alternavam no poder. Cada eleição eles iam se alternando. Se alternavam e um nomeava, inclusive, membros do outro no seu do governo. Outro, todo mundo isso, participava. era uma suruba só. A eleição era pro forma, digamos assim. Era quase uma coisa pro forma. E quem ganhava com isso eram os Estados Unidos, que fazia o que bem queria com o petróleo da Venezuela. Aquela crise que houve na década de 80, violenta, na América Latina, começa a continuidade da crise do capitalismo na década de 70 e tudo mais, é um aprofundamento num período na década de 80, gera uma hiperinflação na Venezuela, violentíssima. E o Carlos Andrés Pérez, que era da AD, resolve implementar o programa do FMI na Venezuela. Para surpresa, há um chamado Caracazo. A população... 1989, né? 1989. A população, por causa do aumento de passagem de ônibus, sai às ruas quebrando tudo. Quebrando tudo. Né? Para vocês terem uma ideia, o Chávez descreve isso, ele servia já nesse momento. Os caras abriam o paiol do quartel, chamava do general ao cara que trabalhava lá como mecânico no quartel, entregava um rifle na mão do cara e dizia: sai e faz o que tu quiser. Os caras gastaram 4 milhões de balas na repressão ao Caracazo. Dizem que morreram 3 mil pessoas, mas também dizem que morreu muito mais do que isso. Então esse foi um ponto assim que marcou, né, a consciência do Chávez. A partir desse momento, o Chávez chega à conclusão que tem que derrubar o governo do Andrés Pérez, que tem que tentar tomar o poder, e tomar o poder dando um golpe militar mesmo. Ele organiza um movimento chamado Movimento Bolivariano 200, com vários, né, entra em contato com grupos de esquerda também, e começa a organizar um golpe, que ele vai tentar em 92. Esse golpe não dá certo, ele é derrotado no golpe, só que ele faz uma negociação, ele comanda, né, um regimento que é de paraquedistas, que, enfim, né, tem um treinamento militar pesado. Ninguém queria enfrentar diretamente os caras. Os caras já estavam derrotados, não tinham como, mas se fosse enfrentar ia ser um banho de sangue, ia ser um negócio complicado. Aí ele negocia. Diz: olha, eu assumo toda a responsabilidade do golpe, mas eu quero ter o direito de ir na televisão. Eu quero o direito de chegar na televisão e dizer: olha, fui eu, perdemos, estou sendo preso. E aí ele vai e ele termina com uma frase que é espetacular. Ele termina dizendo: fomos derrotados por agora. Ele termina assim: fomos derrotados por agora. E isso fica na cabeça da população.
Isso fica. Ele Ele vai. fica quanto tempo preso depois de 92? Olha, ele se elege em 98, ele sai um ano e pouco, de 92. Ficou uns 5 anos preso. Uns 5 anos preso. Lembrando que o Andrés Pérez ele acaba não terminando o mandato. Não, né? não Ele termina, renuncia aí em tem 93, eleição, aí tem eleição. Entra, Caldeira entra, que era um Caldeira velhinho que já entra, tinha era um sido velhinho, ex-presidente. que inclusive tinha uma simpatia pelo Chaves e tudo mais. Tinha uma certa relação, enfim, achava interessante, mas era um conservadorzão também. De qualquer maneira, o Chaves, há uma discussão muito grande, né, no sentido de que caminho seguir. E o Chaves diz, olha, o nosso caminho é o processo eleitoral. Isso causou uma surpresa brutal, porque como processo Fez o eleitoral? caminho inverso, né, digamos assim. Processo eleitoral, porra, não tem como ele... Não, mas peraí, não é qualquer processo eleitoral. Eu vou me candidatar com um único ponto programático. Ponto programático é uma nova Constituição na Venezuela, que rompa com a Constituição do Porto Rico. Que se me elegerem, no ano seguinte eu estou implementando uma nova Constituição com participação popular e tudo mais. Esse é o meu programa. E ganha a eleição, porra. Ganha a eleição, implementa essa Constituição, né, junto com a população. E uma nova eleição geral. Em E 2000. convoca uma nova eleição geral, é legitimado para essa eleição, enfim. E aí começa um processo violento de confronto. Né? Não sei se vocês viram o filme sobre o golpe de 2002, que é espetacular, que chama Revolução Não Será Televisionada. Eu vi aquele filme acho que umas 100 vezes, porque a gente fazia atividade em comunidade, tudo quanto é escola, fábrica, onde a gente levava o raio do filme. Aí eu vi aquele filme, acho que umas 100 vezes, ele de cor. Você vê aquela cena, lembra. E foi um filme absolutamente filmado assim no Não, susto, né? isso aqui é interessante. A história é o seguinte. O cara tava lá pra fazer outra coisa. Não, 2 irlandeses queriam conhecer como era o processo da Tem no Venezuela. YouTube, quem não viu pode ver no YouTube. Né? Na Venezuela. Estão lá filmando o governo do Chaves, como é que era o governo do Chaves. De repente, no meio dessa filmagem, Tem um golpe. tem um golpe. E como os caras são... Eita! Os caras são europeus, provavelmente vão ser clarinhos e tudo mais. Os golpistas, deixa os americanos aí filmando. Aí eles Aliado, né? Se é gringo, é aliado. É gringo, tá com a gente. E os caras filmam tudo, inclusive o contragolpe. E depois fazem esse filme, que é um filme espetacular, que mostra todo o processo, apesar de não colocar algumas questões que eu acho que demonstram claramente qual era a maior virtude do Chaves enquanto político, e isso faltou, né, na minha opinião, faltou aqui no Brasil. Chaves tinha uma clareza, eu sempre falo isso, eu encho o saco, o cônsul da Venezuela fica brincando com eu porra, toda vez tu fala isso, mas tem razão. O Chaves tinha muito claro que para derrotar a pobreza material, você tem que derrotar antes a pobreza política. Você tem que trazer o povo para o centro da luta política. Não adianta você fazer para o povo, você tem que fazer com o povo tem que fazer contigo, com o governo. Você tem que colocar o povo à frente do processo. Então as missões foram isso, o circo, isso foi evoluindo até chegar à questão das comunas. As comunas não surgiram do lado da cabeça de alguém, de uma hora para outra. Não, foi um acúmulo. Círculos bolivarianos, como é que eles colocavam os bairros comunais, as coisas foram indo, foram até o momento de consolidar essa ideia da comuna. O professor queria só fazer aqui uma... E tem um adendo, né? O Chaves era um militar, né? Isso faz toda a diferença em relação à Detalhe, nossa e eles conjuntura. construíram uma coisa que é fundamental, que é a unidade cívico-militar. Mas isso foi construído. Isso não foi isso foi construído. Ele enfrentou a direita militar. Não temos ilusão de que aquilo ali foi um passeio. Não foi. Todo mundo, né? Todo militar venezuelano era comunista pra cacete. Não tem essa ilusão. Pegando aí os primeiros anos do governo Chaves, né, um ponto central que você falou, comentou no primeiro bloco, né, sobre a elite venezuelana que circunnavegava ali o petróleo, né? Porque a Venezuela, então, para quem não sabe ainda, está sentada numa das maiores reservas de petróleo no mundo. Maior do que a Arábia Saudita. Tem uma empresa pública que explora o petróleo, que é a PDVSA, Petróleo de Venezuela S.A. E aí você, tradicionalmente, na República de Punto Firro, digamos assim, né, a renda do petróleo ficava muito concentrada nos funcionários da PDVSA e no seu entorno imediato, né? Para quem fornecia serviços para eles, escola, produzia serviços para eles, então isso gerava uma pequena classe média alta,
né, que tinha um poder aquisitivo muito bom, que E a morava maioria nos da melhores população. bairros de Caracas e ia final de semana pra Miami pra fazer compra no supermercado e tal. Então uma desigualdade social absurda, né? Os outros 90 e tantos % da população viviam de pequenos serviços. Sobreviviam de pequenos serviços até pra servir essa elite. E uma coisa que o Chaves, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é mexer na questão da renda do petróleo. Claro. Né? E começa a cobrar impostos da PDVSA para vazar essa renda para o Estado e não apenas Mas para não os só da funcionários. PDVSA, ele começa a cobrar imposto das empresas Das também. próprias empresas que viviam Das lojas, nesse entorno, das que não estavam empresas, acostumados dos a pagar shoppings, imposto, tudo aí, exatamente. E com isso financiar o Estado Claro. para servir a sociedade, né? E obviamente essa elite que trabalhava no entorno aí do empresariado cujo centro era a PDVSA, se incomoda muito e o golpe surge daí. E né? o golpe, inclusive, é para impedir isso. Sim, não é. Que ele aponta que vai fazer... Eu acho que o estopim do golpe era a demissão de vários diretores Sim, da vários PDVSA. diretores. E depois do golpe tem uma greve. E o presidente golpista é o presidente da Fiesp de São Paulo, da Fedecâmara, que seria a CNT, mas menos, a Fiesp de São Paulo. Que não Fiesp tem, da Venezuela. Que não tem empresário nenhum. Com o golpe falhando em 2002, porque basicamente, pra quem não conhece a geografia de Caracas fica num vale. E esse vale é cercado de montanhas favelas. que são ocupadas por favelas. Então, quando a favela desce, ela efetivamente cerca a cidade. Era isso que eu queria dizer. Quando ocorre o golpe, não é só em Caracas, na Venezuela inteira. Sim, mas Caracas tem essa O questão povo- geográfica mas particular. o povo desce e vai pra porta dos quartéis dizendo, vem cá. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar aceitando isso? E puxando palavra de ordem. E o interessante, o filme mostra isso. O discurso não era, não, era constituinte. O Chaves foi eleito, tem que respeitar. Se querem tirar ele, façam um referendo revogatório. Tanto que 2 anos depois teve o referendo revogatório 2004. e a direita foi derrotada. Eles não pararam aí. Eu acho que um dos erros do Chaves foi não ter botado em cana todos os caras que participaram desse troço. E ele não fez isso. Alguns fugiram, foram para Miami, outros ficaram lá. Os caras fizeram barbaridade durante o golpe. De agredir os ministros quando estavam sendo presos, de atacar a embaixada de Cuba. Sim, sim. Enfim, fizeram Não, e o golpe barbaridade. ele não acaba no contragolpe, digamos assim. Né? Você tem uma greve geral Sim, não, aí tem na o PDVSA paro da brutal PDVSA, de um ano. E que aí e tal. eles se espertam para o seguinte: toda a estrutura de software da PDVSA era americana. E os caras implodiram tudo. Quando eles chegaram, não tinha como... Eles tiveram que fazer das tripas coração, reinstalar, ver outras formas. Cuba ajudou muito nisso, para eles poderem retomar a PDVSA, porque estava tudo implodido. Os caras destruíram tudo. E aí todo esse grande preâmbulo, esse enorme nariz de cera, como O dizem morro os desceu e jornalistas. não era carnaval, né? Parecia que não- lindo, Passado o golpe lindo. e passado o paro, nessa essa greve geral brutal da PDVSA, durou mais de ano e tal, vivíamos o boom das commodities Inclusive, do o Fernando petróleo. Henrique mandou petróleo. Não, pra antes eu tenho uma pergunta muito Você não importante. esqueça, é curioso. Teve o golpe, teve o contragolpe. E aí, como é que a gente chama um processo chamado revolução? Eu ia chegar e lá. com todo esse poder político do Chaves, ele não expropria os meios de produção e faz uma revolução socialista. Por que isso não acontece na Venezuela? A resposta está no resultado do plebiscito que aconteceu anos depois e que ele propunha tudo isso. O povo não estava preparado para isso ainda. Talvez se ele fizesse, o povo se revoltasse e dissesse, olha, você está desrespeitando a Constituição Bolivariana que ela não está colocando isso. Por isso que eu achava, por exemplo, eu acho que um dos erros, não do Maduro, mas da Assembleia Nacional Constituinte hoje, foi não ter feito isso, que ela tem legitimidade para isso. Por isso, esse artigo que eu fiz, eu digo isso. A Assembleia Nacional Constituinte é um momento de ruptura. Os caras conseguiram uma votação consagradora. E com esse aperto do imperialismo, é favorável você chegar... Como é que foi... Como é que a Cuba não foi... decretou o socialismo no momento que tomou o poder e expulsou o Batista? Foi em 59. Só em 61 é que o Fidel vira... Só na depois da praça- invasão da Baía dos Porcos. Só depois da invasão da Baía dos Porcos, ele chega na praça... Já que é pra ter um lado, vamos... Não, ele vira e simplesmente diz o seguinte: vocês querem educação? Vocês querem saúde? Queremos. Vocês querem moradia? Queremos. Beleza, se chama socialismo. Vocês querem socialismo? Queremos. Pronto, acabou, vamos fazer o socialismo.
vamos construir o socialismo. Ou seja, um povo ali. Agora, uma outra realidade completamente diferente, Sim, claro. um contexto histórico diferente. Entendeu? Eu acho que esse é um limite. Eles não. Quando o Chaves teve sua Baía dos Porcos, ele não quis bancar. Ele não quis bancar. Ele quis ser o legalista, digamos Eles quis assim. ser o legalista. Não, eu ia chegar lá Até porque ele nessa avalia pergunta. nessa lógica. A população ainda não tem um nível de consciência, não chegou a esse ponto. Se a gente fizer isso, de repente, vai... Aí que tá, vai legitimar... E eles não são Cuba, não é uma ilha. Vai legitimar uma intervenção militar aqui, vinda da Colômbia, do Brasil, da Guiana, que eu estava esquecendo, da Guiana. Entendeu? Que aí é a OTAN que está na Colômbia. Não tem União que tá na Soviética para Guiana. sustentar por Não trás. tem. Tem todo um contexto mais difícil. Não tem. Apesar de que hoje em dia você tem, enfim, a Rússia implantou uma fábrica de construção de fuzis Kalashnikov. A Rússia e a China são aliados. A China... mas É, eu tava- não é eu tava- puramente igual mas não é era. um aliado. Não é do tipo, você invadir, a gente vai jogar míssil não é- nuclear na sua Vou casa. botar Eu um não falei, míssilzinho eu não aí. falei aliado, eu falei alinhado. Não, alinhada. Mesmo porque tem interesses comerciais, como Também, a Espanha. claro. Mas eu tinha construído esse grande preâmbulo, eu ia chegar nessa pergunta. Porque passado o golpe, passado o paro, quando a Venezuela consegue se reestruturar ali por 2004, 2005, e vive-se o boom das commodities, inclusive o do petróleo, gera-se muita renda. E feita essa reforma da PDVSA, essa renda vaza para o Estado e para a sociedade. Então, nesse ponto, o Chaves apostou no gradualismo, Sim. usando os recursos do petróleo. E aí eu o ia chegar nessa imperialismo, pergunta. de uma forma obviamente óbvia, sendo bem redundante, ele olha, bom, o cara tá com ilusão na commodity, beleza, vamos arrebentar com ela. Não só o Chaves, como outros governos. Vamos arrebentar. a América mas- Latina Não, já tava alinhados mais e ou menos o alinhado. próprio Brasil A pós-pré-salvo. América Latina dali em 2005 já tava mas o ali. interesse era a Venezuela, vamos acabar com aquilo ali. Entendeu? Vai baixar o preço, desceu para $20, de 100 para $20, e isso aí gerou um problema sério. E aí começa toda a pressão por parte da direita, com as guarimbas, que não foi só em 2017, já tinham tentado em outros momentos. Não, e a própria aposta no gradualismo a partir da renda do petróleo reflete numa grande perda de popularidade do próprio Nicolás Maduro depois, né? Sim, Porque sim, você claro. Que seca não a é- fonte e desarticula políticas Agora que o- estavam Não, sendo e implantadas. aí mas aí que tá, o curioso é que mesmo assim, consegue se fazer, óbvio, né? Curioso, quer dizer, a questão de compromisso. Os caras têm um programa de moradia que é um negócio espetacular. O programa de saúde é um troço. Na moradia você recebe o apartamento já totalmente mobiliado, com tudo dentro. E não é, detalhe, não é propriedade sua, tá? Nem do Estado. É como era aqui antigamente. Moradia social. Nos IAPCs e tudo mais, você recebe, tudo bem, que vai usar, a tua família vai usar até a 50ª geração, mas não pode vender. Não é mercado, Não é mercadoria. não é mercadoria. É um lugar pra morar. É um direito. Você tem esse direito, vai morar aí. Vender, tu não pode Inalienável. vender. E isso havia aqui no Brasil, e os militares acabaram e criaram o BNH, o Banco Nacional de Habitação. Aqueles apartamentos de APC, todo aquele da Previdência, os trabalhadores trabalhavam dessa maneira. Você recebia, porque você era um comerciário, você era um bancário, enfim, você recebia aquele apartamento e ficava para a tua família até a 20ª geração. Mas você não podia comercializar aquilo. Os militares, para atrair, não, olha, você vai ter propriedade privada agora, toma aí para você. E aí aquece o mercado imobiliário, pronto, transformou em mercadoria, vai ser uma beleza. Já falamos no programa com Pedro Henrique Campos exatamente sobre isso. Eu posso fazer uma pergunta? Não, você tá proibido Não, hoje. de repente, Não, você tá de repente o Alciso tem uma pergunta mais importante a fazer na minha frente, aí eu não sei, né? Que ele fica alegre. Aurélio, queria que você... Agora eu boiei na sacanagem. porque eu acho que assim, se a gente não falar sobre isso, muito provavelmente as pessoas que nos ouvem, Vão questionar. esquerda ou não, elas vão achar que a gente passou pano pra alguma coisa que esteja Claro, acontecendo. claro. E aí a gente não pode deixar de falar. Até porque a grande mídia bate muito e a gente tem que fazer o contraponto, né? E crise de refugiado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a situação na Venezuela, nas grandes cidades, é muito diferente do interior. O interior está numa situação realmente muito complicada, muito difícil. Não, e lembrando que a parte sul da Venezuela, que é a fronteira com o Brasil, é o equivalente à nossa Amazônia. A Amazônia deles é a parte isolada de infraestrutura E precária. detalhe, esses povos originários daquela região percorrem aquela região constantemente. É um povo que se desloca.
sempre se deslocaram para aquela região ali e tudo mais, foram para Roraima, não tinha problema nenhum. Eu não sei até que ponto esse problema ele é, entendeu, aumentado. Eu tenho um amigo meu que mora em Roraima e ele teve a curiosidade de entrevistar as pessoas. E aí ele pergunta essencial: o que você acha do governo Maduro? E aí o cara ficava olhando para ele, não, aí ele desligava, não, o que você... Não, eu apoio o governo do Maduro, mas eu não posso falar isso. Se eu falar isso, agora nós estamos vivendo uma situação muito difícil e o governo não está conseguindo resolver a situação nessa região. Uma região distante, amazônica e tudo mais, quer dizer, os caras têm dificuldade. É uma questão de infraestrutura, é uma questão de infraestrutura, etc. de logística, entendeu? Não Mas, é uma... assim, se você puder elaborar mais um pouco nos motivos dessa dificuldade, assim, porque, assim, existe é uma um coisa mais boicote recente, né? violento. Não é tão recente. Não, mas nos últimos anos foi que acirrou esse boicote, né? Nas áreas centrais, você criou o Comitê Local de Abastecimento, que são os CLATs, que são administrados, na maioria deles, inclusive, pelas comunas. Então, o Exército leva os alimentos, entrega nesses CLATs, e esses CLATs distribuem. Essas áreas são áreas distantes e dispersas. Mais fácil até de armar boicote, né? Mais fácil Entendeu? Mais fácil de boicotar, mais difícil de chegar às coisas. Então, eles assumem claramente, não, tem um erro nosso ali, que nós temos que sanar. Nós temos que sanar aquele aqui. Mas não são refugiados no sentido de que os caras estão, como na Síria, o cara está fugindo do regime, o cara está não sei o quê, aquele discurso que eles fazem, que não é verdade. Se você conversar com os vários sírios, eu tenho conversado, o cara eu tenho orgulho do governo do Assad. Eu falei, caralho, que legal. O cara diz, não, eu saí de lá porque era impossível viver lá, porque é uma guerra. E se eu ficar lá, das duas uma, eu vou ter que lutar do lado do governo e eu não estou afim. Entendeu? Ou eu vou ser obrigado a lutar do lado dos caras. Porque os caras dizem, tá aqui a arma e tu vai, meu irmão. Se tu não for... A partir de hoje você é Estado Islâmico, Tá, parabéns. a partir de o hoje estado de já guerra está. é diferente, né? Entendeu? E aí o cara opta, não, vou sair. E diz, tô louco pra voltar. Entendeu? E no caso ali tem essa questão dos povos originários, né? Que eu acho que complexifica mais essa questão. Eu acho, não sei, aí você obviamente vai poder falar melhor. Eu acho que na América Latina toda, principalmente na América do Sul, talvez role essa coisa do Brasil ser também Claro! o país rico que, que tem uma oportunidade. Da né? mesma forma que você tem um monte de cubano querendo ir para os Estados Unidos. Assim como da a mesma mídia. forma... exatamente. Assim como a mídia nacional, nossa, a grande mídia, né? A mídia hegemônica, pinta os Estados Unidos como um país da oportunidade. E a gente sabe que não é bem assim. Eles também enfrentam as dificuldades deles lá, dados os problemas deles. Talvez haja nos países vizinhos tem essa coisa lá no Brasil, a coisa, olha, eles estão implementando tem um monte de isso, lá no boliviano. Brasil é grande, você vem no Brasil, eu acho que então rola muito quantidade isso. de boliviano que tem em São Paulo. Exatamente, e não é de agora, o Não é Brasil de sempre agora. recebeu, inclusive depois de guerra, recebeu europeu, E a recebeu imprensa, obviamente, ela vai usar, vai Isso da ampliar, forma- exatamente, vai da forma ampliar isso que- de uma forma. Agora, é óbvio, tem um equívoco aí? Tem. Claro, Agora, problemas, óbvio. É um problema, os caras têm que... E eu acho que outra pergunta também que é pertinente dessa questão, atualidades, coisas mais recentes, é a questão da crise de hiperinflação do Bolívar. O que originou isso e como é que houve essa espiral fora de controle do dinheiro, que hoje em dia não vale nada, basicamente? Os empresários estão jogando dinheiro para fora do país. Estão jogando dinheiro para fora. E os bancos também. Outro dia eu estava no Facebook, aí eu vi uma notícia assim, Maduro estatiza os bancos e não sei o que. Eu falei, que bom! Aí fui ver, achei que era... Fiquei decepcionado. Uma série de coisas assim. Aí no final o cara dizia, esse cara é um louco, esse cara não sei o que, tá vendo? Estão implantando o comunismo na Venezuela. Eu falei, putz, cara, mas não tem outro caminho ali. Por isso que eu digo, existe a necessidade da ruptura. Para resolver esse problema da hiperinflação, ele teria que estatizar os bancos. Ele hoje fez o Banco Central controlar, né? Mas os bancos alguns banqueiros estão ameaçados de prisão, né? Porque os caras estão, enfim, esvaziando, como o câmbio é livre, não é controlado, os caras estão jogando dinheiro para fora da Venezuela. E estão jogando, e isso vai aumentando a questão da espiral inflacionária. Podemos cometer a frase de que o problema principal da Revolução Bolivariana hoje é que está faltando revolução? Eu
acho um pouco duro. Porque aí seria até... A gente ficaria muito mais triste com a realidade brasileira. Que se lá, Aqui não tem revolução. se lá tiver faltando revolução, aqui não há esse processo. aqui não houve nada. Não houve nada. Não houve mesmo. Não. Sim. Entendeu? E lá, o bem ou mal, eu me guio pelo tio do norte lá. Os caras querem derrubar por quê, então, a Venezuela, se lá não tá tendo revolução? Mas tentaram Os derrubar caras até o querem governo PT, porra. Eu acho que aí é uma discussão... Tem um pouco de um mito, uma narrativa construída aí... Não é a mesma coisa. Eu não acho que não é a mesma coisa. Uma outra pergunta. Tem, claro, interesse para derrubar e tudo mais, mas eu me lembro do Tarso Genro falando, né, logo no início do governo Lula, e obviamente também estava no início do processo do Chaves, e ele dizia que tinham duas esquerdas na América Latina, uma esquerda positiva que negociava, né, e uma esquerda negativa que radicalizava, que enfrentava, e o futuro da América Latina era negociação. Né? E os dois eram do lado Lula e do outro lado Chaves. Então, na sua análise, Quem tá- os países de centro-esquerda da América Latina que sofreram algum tipo de influência foi mais por consequência do processo contra os mais radicais? Essa é a sua análise sobre isso? Entendi. Olha, uma outra pergunta. Na verdade, não é uma... Queria que você traçasse um Sem paralelo. negar aí o interesse americano que tem, mas não é hegemônico no processo. Queria que você traçasse um paralelo entre as duas elites, entre a elite brasileira e a elite venezuelana. No que elas se parecem, elas são quase a mesma coisa, os interesses são os mesmos. Queria que você traçasse um pouco. Eu diria até que a elite latino-americana é muito parecida. Né? Ela é uma... Eu não gosto desse termo elite, quer dizer... Não, e não é só isso, quer dizer, um amigo meu diz assim... É quase elite charmoso, né? parece coisa positiva, uma elite. Verdade. Não, mas aos poucos a gente vai aprendendo que elite é algo negativo, né? Então é elite do futebol, pro povão, né? Elite do futebol, elite... Vira coisa boa. Você pode falar a classe parasita, se preferir, é muito mais... É mais preciso, Eu gosto de burguesia. Sim. Diz muito. Mas é mais do que isso. Ela amplia, vai para essa classe média, essa pequena burguesia, que eu acho que é o que tem de mais nojento na América Latina inteira. Os caras iam pra rua, no filme da Revolução Televisionada, você vê os caras com bandeirinha americana. Teve no Brasil também. Teve também. Mas Pedindo ajuda. Trump Queria que você traçasse esse paralelo aí entre essas burguesias. Entendeu? Qual é a lógica dessas burguesias? Elas optaram claramente, historicamente, por um processo de desenvolvimento atrelado ao capital internacional, fundamentalmente o americano. Nós vivemos num país capitalista dependente. E um país capitalista dependente, essa burguesia, ela está atrelada aos interesses do capital americano, dos Estados Unidos ou de outro capital que lhe aprove. Se o chinês chegar aqui, de repente, valer a pena, a gente está junto, não tem problema. E o povo é um mero detalhe. Detalhe para ser explorado. Em alguns momentos você pode até aceitar a possibilidade de umas reformazinhas aqui, desde que não toque no lucro dos caras. Houve na Venezuela o fenômeno do encarecimento do trabalho não especializado, digamos assim? Se ele tiver até empregadas domésticas, jardineiros, cozinheiros, motoristas, houve com o governo Chaves aí um encarecimento dos porque elas serviçais, começam a exercer outras tarefas, começam a surgir outras atividades. Tem programas sociais, então a pessoa não precisa se vender por qualquer trabalho. Fora o medo também, né? No filme da Revolução tem uma cena ótima. O cara vai fazer uma palestra, o cara da direita vai fazer uma palestra num condomínio de classe média e ele diz assim: importante vocês terem cuidado com as empregadas. As empregadas, elas pertencem aos círculos bolivarianos. E aí, num processo mais avançado, elas podem vir aqui com granadas. Eles são mais surtados que a classe média. Não, porque lá a classe trabalhadora tem um pouco, pelo menos pelo que eu vejo, um pouco mais de consciência do que está tratando. Então, se tivesse um círculo bolivariano petista aqui, provavelmente na época do Lula também teriam medo. Só que esse medo não tinha. Houve expansão porque aqui superior não público. houve, é aquilo que expandiu enormemente. Então você tem o fenômeno também das pessoas de origem popular se formando, entrando na no mercado de universidade, fazendo o regime na escola secundária. O grande nó disso tudo é romper com a
economia petroleira. Isso eles estão tentando de todas as formas. Agora, por exemplo, não tinha camponês na Venezuela. Porque não tem tudo campo, vem da Colômbia. mas não porque com tudo petróleo você comprava tudo, cara. Comprava tudo, importava, comprava e o povo tá passando fome, problema do povo. Entendeu? E precisa... Hoje, por exemplo, acho que foi há uns 2 meses atrás, 200 mil jovens foram estimulados a voltar para o campo. Receberam um treinamento, ganharam uma casa, entendeu? E voltaram para o campo para começar a produzir. O próprio MST tem uma brigada lá desenvolvendo um trabalho de formação e tudo mais, né? No sentido de ter uma economia, né, agrícola, né, desenvolvida, e dentro dessa lógica das comunas, de construir comunas. E sobre a questão urbana, como é que funcionam essas denúncias de que Caracas é tipo uma cidade hiperviolenta e tal? Isso reflete a realidade ou é fruto da desigualdade? É fruto da desigualdade. Cara, eu entrei em Caracas, eu fiquei, cara, isso aí parece o Rio de Janeiro. Tu vê um monte de favela em volta, onde morre favela, entendeu? Isso aí faz parte a violência típica do capitalismo independente, cara. Não tem essas favelas à toa, tem essa favela porque a classe trabalhadora é super explorada. O cara não ganha o suficiente, o cara não opta, vou morar na favela. Fruto da desigualdade. Mais do que a desigualdade. É mais do que a desigualdade. É fruto realmente da super exploração. Sim. O cara ganha muito abaixo do mínimo necessário que ele precisa para sobreviver. Então ele não consegue pagar um aluguel. Acontece aí, cara, esses programas de governo, Minha Casa Minha Dilma, quer dizer, Minha Casa Minha... Né? Minha dívida, né? Eu fui da direção do MTST aqui no Rio. A gente participou de algumas ocupações. O que a gente via, cara, as pessoas recebem um apartamento e aí tem que pagar. Tem que pagar luz, tem que pagar gás, tem que começar a pagar... E aí, o salário... E se não tiver emprego, paga como? Não, mesmo com o emprego, porque ele antes era empregado, porque ele morava, ele trabalhava. Sim. E ele morava naquele local, na favela, ou estava na rua, sem moradia, porque ele não tinha condições de pagar um aluguel. Sim, trabalhei no PAC aqui no Rio de Janeiro e vi a realidade de muita gente que ganhou um apartamento e vendeu, ou deixou abandonado. Muitos alugaram e voltaram a morar na favela. E não é por picaretagem, não é por nada disso. Cara, não tem como. Eu dei uma entrevista um tempo atrás pro André Trigueiro, lá na Globo. Não sei como é que eu fui parar naquela porra. Nunca mais eu vou voltar, claro. Né? Nunca mais eu vou voltar. Convite nunca voltou. Nunca mais teve convite nenhum. Para falar exatamente sobre a questão das remoções no Rio de Janeiro e tudo mais. E é uma questão objetiva. As pessoas vão para esses lugares porque esses lugares ninguém quer. E quando quer, passa o rodo. Eu terminei falando. Olha a Lagoa Rodrigo de Freitas. Alguns anos atrás, no governo da Sandra Cavalcante, aquilo ali era coalhado de favela. Quando a cidade cresceu e aquilo ali começou a valer alguma coisa, passa o rodo, taca fogo, joga no Rio da Guarda. Favela... Expulsa, manda lá pra... Né? O nome da favela aqui. Manda lá pro lado... A grande favela que pegou fogo ali na Lagoa. Do Pinto. Da Praia do Pinto. Manda os caras pra Zona Oeste. Entendeu? Então, na verdade, boa parte deles foram ali pra... Vila Autódromo. Cidade Alta. Não, Cidade Alta. Cidade Alta. Grosso foi pra Cidade Alta, mas teve gente também, né? Mas teve gente. Cidade Alta. No programa do lado B sobre as remoções, inclusive... Marco Pestana. O Marco Pestana conta a história de uma família que o avô saiu da favela do Pinto, o filho foi parar na Vila Autódromo e foi removido de lá também. Algo assim. E tem o programa... porque você vai... A gentrificação, você vai empurrando pra fora. A gente explica isso no programa do Marcos Pestana sobre remoções de favela e falamos também sobre moradia com a Fabiana Batista. Fabiana Batista, meu Deus? Fabiana. Fabiana Batista, do MTST aqui Rio também. Então, procura esses programas aqui pra complementar a informação. E a questão também da violência em Caracas contribui muito a questão do desabastecimento e bloqueio e falta, que é o gancho até pro próximo bloco. Então vamos passar pro Caô da Semana. Os
coxinhas e reaças temiam que o Brasil virasse Venezuela competendo o governo. Golpearam a Dilma Quem e com dera. Temer, PSDB e seus blue caps no poder, os caminhoneiros resolveram parar o fornecimento de quase tudo, de alimentos a remédio, e tá tudo parado. E agora tem crise de abastecimento no Brasil de novo, porque no governo PSDB teve falta de luz. Então, qual é a lição que a gente pode tirar desse mini Mad Max que tá acontecendo no Brasil essa semana? Com a palavra, Daniel Soares. Não, então, isso demonstra como não é tão difícil você fazer uma crise generalizada de abastecimento num país. País como o Brasil. O Brasil, que é muito maior, mais complexo e diversificado, tem uma infraestrutura viária que a gente pode não achar grande coisa, mas é muito superior à maioria dos nossos vizinhos, incluindo a Venezuela. Com 4 dias de paralisação de caminhoneiros, você tem o caos anunciado, tem supermercado lotado, não tem gasolina no posto, o avião não decola, a CBF já quer a rodada do Campeonato Brasileiro, porque não tem gasolina para os jogadores voarem nos aviões. Isso com 4 dias de greve de caminhoneiro. Você imagina num país menos organizado e com uma infraestrutura mais precária como é a Venezuela. Como é fácil você fazer faltar coisa no supermercado com um mínimo de ação organizada. Organizada pode ser organizada por mal e por bem, né? Esse Mad Max, inclusive, poupou uns 20 minutos de programa de perguntar pra Aurélio, né? Porque porque a gente vai ficar falando de desabastecimento. Temos aí Temos um exemplo vivo. autoexplicado. Pois é, essa semana a gente falou, vamos falar sobre a Venezuela, tem eleição aí do Maduro, vamos tentar explicar, enfim. E, coincidentemente, veio essa questão desse lockout, dessa greve, a gente ainda vai ver o que é. E aconteceu esse desabastecimento. E a brincadeira, o bom roteirista aí colocou essa brincadeira de virar Venezuela, porque muito se falou disso, né? Que o Brasil estava caminhando para virar Venezuela. Eu lamento profundamente não ter virado. Pois é, que não virou, que ia faltar comida, que ia faltar papel higiênico, essas coisas que a gente ouve da grande mídia na Venezuela. Como se não tivesse pobres aqui também sem papel higiênico, mas enfim, esse é o debate. E aí, na mesma semana veio isso, e a gente deliberando lá no nosso conselho editorial do WhatsApp. Até o Daniel levantou essa bola. Pô, peraí, ó, tá vendo? Em 3 diazinhos consegue boicotar, consegue faltar coisa, a classe média já fica, meu Deus, tá faltando comida. Não tem alface em Niterói. Aí os supermercados começam... Perecível é a primeira coisa que falta, né? Porque tem que abastecer todo dia. É perecível. E aí você vê comida sendo jogada fora, porque não pode guardar, e a gente começa a ver o capitalismo, o macro do capitalismo, né? Ou seja, joga-se comida fora pra não se ter prejuízo. Não, eu vou falar uma coisa, por exemplo, tem um movimento aí que não se fala, e eu sou filho de engenheiro, escuto falar nisso há 20, 30 anos, que é movimento da reengenharia, de você retrabalhar os seus processos administrativos, né? Então tem uma coisa que chama de just in time, que é você não ter mais estoque. Porque estoque custa dinheiro, pra você gerenciar o estoque, você tem perda, você precisa de espaço e pagar por espaço. Então ninguém faz mais estoque de nada. Precisa de gente. Então, precisa de gente, precisa pagar gente. Então, com 2 dias de desabastecimento, ninguém tem mais nada, porque ninguém não tem mais estoque. Porque com a informática você consegue gerenciar de forma mais rápida, mais eficiente. Os caminhões são mais eficientes, as jornadas de trabalho dos caminhoneiros são mais apertadas, eles têm que tomar rebite para conseguir cumprir os prazos. E uma das reivindicações é essa. Não, era da outra greve. Não, 2015, agora voltou. É o mesmo cara que tá organizando. Cara, eu quero trabalhar mais. É a greve que o trabalhador fala, eu quero trabalhar mais, eu quero menos regulação no meu Mais trabalho. rebite, mais rebite. Não é. E aí concluindo, toda essa questão da reorganização que pode ser eficiente, entre aspas e tal, diminui os custos e amplia os lucros, mas falta a famosa resiliência, né? Numa situação de excepcionalidade, o negócio se arruína rapidamente. Cara, eu tô achando super divertido o que tá acontecendo. Eu não tenho certeza de nada, né? Eu acho que, aliás, quem tem certezas acerca do que tá acontecendo no Brasil nos últimos tempos, né? Ou tá mal informado, ou é burro, ou é mau caráter. Ou tá ganhando muito dinheiro. Ou está ganhando muito dinheiro. O parente tá lá dentro e organizou tudo. Não dá pra ter certeza de nada que tá acontecendo. Eu não sei se quem tá organizando esse movimento, não sei se é um lockout, se é uma greve, não sei se é um movimento não sei se é um movimento de esquerda, se é um movimento de direita. Ou os dois. O que importa é direita mesmo. O que importa é o seguinte, eu tô achando super divertido o que tá acontecendo. Eu acho que nós chegamos num momento, assim, num momento histórico no Brasil, que a classe média tem que aprender que o Brasil nunca foi a capa da revista do Testemunha de Jeová. Entendeu? O Brasil nunca foi aquela tranquilidade. Coloquem no Google, gente. Vejam como era o Brasil antes de Lula. No Tigre, no Paraíso, sabe? Nunca foi. Antes do Lula era nunca assim. Foi.
Nunca foi. Então, chegamos num momento que as pessoas precisam tomar um choque de realidade. E tem uma outra questão, assim, que eu particularmente acho, assim, nossa sociedade chegou num nível de corrupção moral, eu não tô falando financeira, eu tô falando corrupção moral tão grande, chegou num nível de aquela palavra que eu quero dizer quando a gente de egoísmo, não é de individualismo, chegou num nível de individualismo tão grande, sabe, que a classe média precisa sim passar o sufoco que ela ainda não está passando, mas dependendo dos acontecimentos daqui ao futuro, pode ser que passe. Porque assim, desde que, né, vem acontecendo tudo que está acontecendo em 2016, a gente que anda nas ruas, a gente que tem um olhar um pouco mais aguçado, né, pro outro, né, pro lado, a gente vê que a vida vem piorando pra classe que sempre foi a classe subalterna, né? A gente vê que tem muito mais morador de rua do que tinha há 1 ou 2 anos atrás. Hoje a gente anda no metrô e tem sempre 3, 4 pessoas pedindo no metrô, coisa que não havia há 4, 5 anos atrás, né? A gente vê, hoje a gente conhece muita gente do nosso círculo de amizade que tá desempregado e que alguns anos atrás a gente não conhecia ninguém desempregado, né? Então, assim, chegou-se um momento, sabe, a classe média brasileira, que é uma classe média que não se reconhece enquanto classe média, não se reconhece enquanto pobre, não se reconhece enquanto trabalhador, ela comprou tanto o discurso da burguesia nacional, comprou tanto esse discurso porque supostamente contra a corrupção, olha quem é contra a corrupção, justamente a elite brasileira, parasitária, escravocrata, né? Justamente essa é a classe que se diz contra a corrupção, né? Comprou tanto esse discurso que agora chegou a hora dela sofrer na pele o que ela tá sofrendo. E isso eu quero dizer o seguinte, assim, eu faço parte dessa classe, eu sei que também vai doer em cima de mim, eu sei que vai doer em cima de mim, mas eu acho que a gente tem que passar por todo sufoco, por todo o sufoco que a gente plantou nesses últimos 3, 4 anos. Assim, a gente tem que passar por todo o sufoco, por mais que doa na minha carne, doa na carne dos meus familiares, a gente tem que passar, tem que ter aumento de violência, tem que ter desemprego, tem que passar fome, tem que ter tudo isso agora que tá no horizonte, né? No horizonte ainda não chegou na gente ainda como piorou para os mais pobres, né? Piorou para os mais pobres. Agora tem que piorar pra gente. Mas a gente tem que seguir na pele, tem que sentir na pele que o Brasil nunca foi a capa da revista Despertai. O Brasil, pelo contrário. Só tem um problema nisso aí. Quer dizer, se não tiver um projeto claro para onde caminhar, a possibilidade disso daí andar para trás. Entendeu? Mas, ou seja, essa violência, o desemprego. A classe média hoje tá um monte de gente falando aí, não, foi muito engraçado. Os caminhoneiros pedindo intervenção militar. Sim. Já aceitaram. Amanhã o exército vai botar eles pra fora da estrada. Acho que tá autorizado. Mas eu acho que é hoje isso. Não, que seja, mas hoje a intervenção militar vai acontecer no lombo deles. No lombo vão intervir em cima deles. Né? Vai ser. Cumpre falar uma coisa muito curiosa aqui no Rio, porque um juiz decretou a remoção com força... Autorização com forças necessárias. Só que tem uma coisa muito curiosa. A gente está sob uma intervenção militar. Então o juiz não tem autoridade para mandar em ninguém. Quem tem que dar ordem direta é o Temer. Ou seja, aqui no Rio só teve desabastecimento porque o Temer, acima de tudo, um bunda mole, que não falou, vamos ficar no meio da rua? Vou tirar vocês então. Sim. Só pra pontuar. E aí, só pra pontuar. E aí é pra ficar curioso, por quê? Só pra pontuar, porque, enfim, esse já é o programa 62, as pessoas que nos escutam sabem muito bem o que eu penso. Eu acho que não existe revolução em banho-maria, acho que revolução acontece via caos mesmo. Então, eu acho que o caos tem que acontecer, uma hora tem que acontecer. E aí, só pra poder passar a palavra pro Daniel, que tá aqui ávido querendo falar, eu queria só fazer uma recomendação, galera. Hoje de manhã, enfim, excitado com tudo isso que tá acontecendo, de manhã, antes de trabalhar, eu coloquei um documentário que eu já vi várias vezes, mas eu fiz questão de rever hoje, que é A Ordem Criminosa do Mundo. É um documentário espanhol com Jean Ziegler e com Eduardo Galeano e outras lideranças camponesas, etc., que falam sobre essa ordem, sobre o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo que nós tanto, que boa parte da classe média tanto desejou que voltasse
juntasse desenfreadamente ao Brasil, e agora tá aí. Tá mostrando o que é. Não né? quer menos tá Estado? mostrando, Então toma. Tá mostrando o que é. Toma ele menos Estado. Então é um documentário Mas não de pode 40... ser menor do que um cacetete. Sim. O limite é o cacetete. Sim, mas aí um documentário de 46 minutos que mostra o que é a ordem criminosa do mundo, é o neoliberalismo selvagem, sem freio, que determina que uma parte do mundo, né, o Sul, tirando a Austrália, obviamente, o Sul viva na miséria e o restante, enfim, explorando os do Sul, sobreviva com todas as benesses. Então, é isso, assim, eu acho que tem que acontecer, eu acho que o nosso destino é esse, e não existe revolução em banho-maria. A revolução só vem na porrada. Concordo contigo, mas pra ter essa porrada... Tem que ter Você gente tem pra que dar ter um porrada. instrumento, tem que ter alguém que manipule esse instrumento da porrada. Hoje você, na realidade, eu pelo menos Só não vejo favorece a gente. nenhuma. Eu tenho as condições objetivas, estão colocadas aí, você acabou de citar todas elas, mas você não tem um instrumento que aproveite essas condições objetivas para na Venezuela tem. Mas o instrumento pode nascer. Né? Agora, só para fechar, quer dizer, pode, claro, inclusive nesse processo. Ele tem que ser construído. Nesse Ele tem que processo. ser construído. Entendeu? Mas, só fechar uma coisa. Eu vi uma vez numa manifestação em Portugal uma frase que eu achei espetacular, que tem muito a ver com a gente aqui, o que aconteceu no Brasil. Aqueles que adormecem na democracia acordam na ditadura. Isso aí, tem que ficar ligado. Eu acho essa... Perfeito. Acho que aconteceu bem com a gente mesmo. Eu queria... Vários elementos que surgiram aqui vão entrar na minha fala, né? Economista Daniel Soares. Primeira questão da greve ou lockout, né? É claro que os caminhoneiros autônomos são a parte frágil desse elo. Então, são os mais pressionados, porque a gasolina, o diesel aí dobrou de preço nos últimos meses, é o custo principal dos caras. Eles não têm poder de barganha para aumentar frete, porque eles concorrem com grandes transportadoras, um mercado que é bastante cartelizado, inclusive, então eles estão muito espremidos. Então, na hora que tem um movimento de vamos pra rua, fechar, temos que acabar com isso, o cara vai, porque ele tá desesperado. Mas uma greve como essa, dessa dimensão, há 4 dias, não se sustenta sem apoio empresarial das grandes transportadoras. O empresário quer ganhar dinheiro. Mesmo tá porque ganhando. a maior parte do movimento é feito pelas grandes. E a reivindicação é acabar com o PIS, né? Com o FINS. Sim, e a principal reivindicação não é trabalhador querendo mais direitos ou querendo mais frete segurança, mais frete mais... pago. Não, ele quer e o discurso ele não quer que a Petrobras necessariamente abaixe, ele quer a desoneração. Ou seja, de novo, o empresário que não acionista da quer... Petrobras pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, a Petrobras vai Disse o continuar. movimento trabalhador organizado. Exatamente. O acionista pode ficar tranquilo que ele vai continuar recebendo a parte dele e o Estado não vai se financiar, seja via PIS/COFINS, que onera Fundo de Trabalhador, a CID, que é uma contribuição federal, e o ICMS, que é a contribuição estadual. Os estados já estão todos quebrados aí. Isso é um ponto. Segundo ponto é a questão do aumento dos combustíveis, né? Porque já temos aí vários memes, MBL e que tais, falando, não, porque quebrou a Petrobras, né? Aí Passadina, que custou leilão de Passadina, né? 750 bilhões? Tem o leilão do genocídio comunista e Cada hora aumenta mais. Passadina, que era pra custar 6 bilhões, custou 75 bilhões. Passadina custou 360 milhões de dólares, que dá em torno de 1 bilhão de reais. E o faturamento da aí a Petrobras é questão... 700 bilhões. Não, é 300 bilhões ano, mais ou menos, de reais. Então, a questão do superfaturamento aí que teria sido o dobro, de 500 milhões para 1 bilhão. É grana pra cacete, mas não são 70 bilhões. E não é isso que quebra a Petrobras. A estupidez, Isso a questão fundamental do aumento dos preços dos combustíveis é que a partir da transição de 2016 para 2017, foi mudada a política de reajuste, a política de preços da Petrobras, que foi feita para... Antes você até seguia o preço internacional, mais ou menos, você tinha mecanismos de ajuste, de amortecimento, para cima e para baixo. O que o governo Temer, no caso na Petrobras, não é o governo Temer, é o governo parente, né? Porque parece que ele tem uma autonomia maior do que qualquer outro funcionário do governo. O que o parente tem feito na Petrobras é fazer um colamento com o preço internacional do petróleo e o câmbio. Então, o Brent aumentou 2% em Nova York ontem, no dia seguinte isso tá na porta da refinaria e mais um dia tá nos postos, né? O dólar subiu, é repassado integralmente pro preço dos derivados de petróleo. E, obviamente, o repasse para cima é imediato, porque os postos não são regulados, já foram no passado mais distante, hoje em dia não há uma regulação do preço dos postos, e eles são também um mercado altamente cartelizado. Você vê menos posto, a especulação imobiliária leva a ter cada vez menos posto de gasolina na cidade, porque a terra urbana é muito cara e o posto, ele é necessariamente plano, né? E fora que ele tem todo um tratamento. Todo o tratamento, o terreno ser preparado e tal.
não é fácil você abrir um posto de gasolina em qualquer lugar dentro da cidade. Então, o repasse para cima ele é imediatamente repassado, e o para baixo, quando eventualmente o preço do petróleo cai ou o dólar cai, a recíproca não é verdadeira. Mas aí você vai traumatizar os pobrezinhos dos cartéis. Os donos de posto, tem que recompor margem, porque ele perdeu durante muito tempo. Esse é por aí. E... você tá falando, sim. Sim. Você estava falando sobre a indexação do preço internacional do câmbio, que o câmbio sobe, sobe o Brent. Eu queria chegar. E esse preço internacional do petróleo ele tem muito pouco a ver com o custo efetivo de exploração do petróleo, que varia muito. Na Arábia Saudita, o custo é muito baixo, porque o petróleo é muito raso e de qualidade muito boa. Essa qualidade muito boa é uma outra discussão, porque como foi o petróleo, o mundo se moldou em cima do petróleo, todo mundo aprendeu a trabalhar em cima daquele tipo de petróleo. E aí você, quando você explora petróleo em outras regiões do mundo, são petróleos pouco adequados à tecnologia que foi desenvolvida. Então o petróleo brasileiro ele é de exploração mais cara, porque ele está no fundo do mar, ele é mais complexo, e mesmo assim o custo dele fica muito abaixo do preço atual do barril de petróleo, que há um ano era em torno de $50, hoje está batendo em 80. Já né? tá voltar, é uma subida. Já subiu bizarramente, quase dobrou. E o dólar tem se valorizado esse ano. Então, isso tudo tem sido repassado integralmente pro preço da bomba. E, isso numa questão mais aparente. A questão que tá um pouco mais por baixo da superfície é que esse preço alto dos derivados de petróleo, o preço que a gente paga na bomba de gasolina, ele tá viabilizando que as distribuidoras de combustível importem derivados. Michel Temer. E aí, inclusive a EPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, soltou uma nota hoje, né, falando que a política de preço da Petrobras deveria se chamar America First. Que muito é o lema do Trump. Porque quando você sobe o preço da gasolina pro preço internacional, que é muito acima do custo que a Petrobras tem para explorar e refinar e transportar o petróleo, você viabiliza a importação a preços internacionais. Você equaliza isso. A ideia então, sim. Então uma distribuidora vinculada à Shell pode importar na matriz americana, de uma refinaria americana, uma concorrente passatina, inclusive, porque ela elimina a parte do lucro da Petrobras, ela verticaliza essa produção. Mas você sabe que cozinhar a lenha é bom, porra. É bom. Cozinhar a lenha fica mais gostosa. Isso fez, inclusive, com que a Petrobras perdesse mercado de distribuição. E o objetivo é o quê mesmo? Qual é o objetivo? Então, além de fuder a balança comercial, o que faz de mal pro Brasil? Isso faz com que a gente fique dependente de refino, subutilize a nossa capacidade de refino, que não é à toa que a Petrobras estava investindo bilhões, trilhões, estava investindo tantos bilhões. Mais gente que está ali matou. Em refinaria, aqui no Comperja, Abreu e Lima, no Nordeste, que teve superfaturamento? Teve sacanagem? Mas não é isso que quebra a Petrobras. Mais uma vez, por que a Petrobras estava, inclusive, se endividando para construir refinaria? Para que o Brasil tivesse independência no refino. Já tinha independência na produção de óleo cru. Hoje o Brasil exporta óleo cru e importa refinado, porque ele não tinha capacidade de refinar tudo que precisa. E essas obras foram paralisadas e as refinarias que a Petrobras já tem estão subutilizadas hoje. E eles estão dizendo que vão privatizá-las. Sim, aí você exatamente porque estão subutilizadas, devem ser privatizadas, porque estão aí fazendo gastar dinheiro. Vão virar Petrobras. Isso tudo aí dinheiro à toa. Vão virar ExxonMobil, vão virar Texaco, Chevron, que é muito amigo Chevron, BP e por aí vai. No final de tudo é isso que eles vão querer. Vão mostrar pra privatizar, que é a ideia do Temer mesmo, né? Desde que ele entrou, ele tá fazendo, destruindo então, o patrimônio. Só pra concluir, conhecidos meus que trabalham na Petrobras, inclusive discutem internamente, funcionários, né, que pensam no interesse da empresa, que o preço está tão alto que ele passou do que nós economistas chamamos de ponto de maximização de receita. Que chega, você sobe o preço até um ponto que você aumenta a receita da empresa. Mas a Petrobras subiu tanto o preço que passou do ponto e abriu espaço para concorrência, ela está perdendo receita com essa atual... sim, aumentou tanto o preço que ela perdeu participação de mercado. Tá. Não, ela perdeu participação de mercado. Participação no mercado. E é porque isso, a distribuidora vinculada às estrangeiras fica mais barato importar, mesmo que seja o mesmo preço, porque elimina o lucro da Petrobras dessa questão. Eu tenho uma pergunta para o economista Daniel Soares, aqui o nosso convidado hoje. Por que apesar desse grande aumento de preços, a inflação não sobe? Porque você tem uma recessão brutal no país.
né? Você tem uma inflação até de custos razoável, mas você vai pressionando margem de lucro dos pequenos. Por exemplo, os caminhoneiros autônomos não conseguem aumentar o frete. Eles estão absorvendo esse aumento de combustível. Outras empresas menores vão absorvendo esse aumento de combustível. E talvez não tenha dado tempo para os grandes mercados oligopolizados terem repassado os custos. Mas, de qualquer forma, talvez eles não queiram repassar o custo nesse momento, porque a economia está numa recessão brutal. Sugiro que ouçam essa fala do Daniel no 0,5 para entenderem bem, com calma. Apesar do que o Daniel não usa muito o economês, ele é bem claro, eu consigo entender. Se eu consigo entender, é porque ele realmente é bem claro. Mas para quem de repente vai ficar confuso, ouçam bem devagarzinho, transcrevam, leiam, porque dá para entender, porque eu entendi. E respondam quando receber aquele meme. PT quebrou a Petrobras, blá, blá, blá. É o nosso oráculo. Bom, gente, como a gente tá com o horário aqui apertado, precisa entregar o estúdio, a gente vai encerrar por aqui o Lado B do Rio 62. Assine o feed no site da Central 3 ou no tocador de podcast do celular e receba os episódios automaticamente. A gente está em todas as mídias sociais, como Lado B do Rio, sendo que no Instagram a gente é Lado B do RJ. Acesse nosso site, ladobdorio.com.br, onde lá tem um texto legal, muito legal do Fagner hoje sobre o Lula, que vale a pena ler. E, Aurélio, muito obrigado pela sua presença, para enriquecer esse debate sobre Venezuela sobre um ângulo bastante diferente. Bom, eu agradeço a vocês. Eu acho que a ideia do Lado B é uma ideia muito legal, né? Isso está faltando. Isso é uma característica na Venezuela. Você tem uma quantidade enorme de mídia alternativa, estimulada, inclusive, pelo governo. Não é só, né, o pessoal fala... Aqui só os Jorge Soros que pagam. Você tem, é verdade. Você tem, não é só a Telesur. Não, a Telesur e tudo mais, não é só a Telesur. Em cada bairro, em cada cidade, você tem hospital com uma rádio comunitária, que serve de ouvidoria. Legal. A população vai lá e diz, olha, eu não fui bem atendido. E isso repercute. Legal. Entendeu? Então a iniciativa de vocês é muito legal e quem dera, algum dia a gente vai ter aí espaços para muitos lados B, C, D, E e a possibilidade, né, da gente avançar no processo revolucionário no Brasil. Eu sempre disse que a melhor forma de a gente ajudar Cuba, Venezuela e tudo mais é fazendo a revolução no nosso país. Esse é o desafio. E como que entra em contato com o Comitê de Solidariedade? Nós temos uma página no Facebook, tá? E uma página também, um blog, tá? É só procurar lá, Comitê de Solidariedade e Revolução Bolivariana. E lá tem acesso a datas de eventos? Tem acesso aos eventos. Tem eventos pelo Brasil inteiro? Tem eventos. O comitê é aqui no Rio, mas a gente tem contatos. Saquei. Com então outros... aí mesmo quem for de fora consegue aí achar alguém. Consegue. Legal. Caio, boa noite. Boa noite, estamos meio apertado aqui. Eu tô com 20 nomes pra dizer abraços. Maguila, vai Maguila. Não. Dá um abraço. Não, vou dar não. Vou deixar pra semana que vem. Já tá todos anotados aqui. E quem quiser, mesma coisa, no Twitter, Instagram, Facebook, só mandar. Manda um abraço lá pra gente que eu mando. Uma boa noite, agradecer ao Aurélio. Foi bem bacana realmente ouvir essas informações, esse debate hoje. Veio bem a calhar. E até semana que vem. Não, semana que vem é feriado, acho que não temos programa. Fica aí em suspenso. Fagner, boa noite. Bom, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez também o Aurélio pela presença. Eu vou mandar um abraço para Joana Lima Verde, nossa colega ouvinte lá do Ceará, né, que está sempre falando com a gente aí através dos grupos de WhatsApp que eu tô participando. E dizer aqui o seguinte, se tá ruim pra mim, né, imagina pro Frota que perdeu o emprego, bateu panela, virou Uber e agora não consegue abastecer o carro, né? Bom, Daniel Soares, boa noite. Dá uma boa noite e pra Vivian Pizinga, minha amiga que eu encontrei agora no Bom Sabor do Árabe, ali no pré-programa. Bom, gente, muito obrigado. A gente vai ter que agora acelerar aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até semana que vem, ou não, para mais um episódio do Lado B do Rio. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder.
se salvó de la quema, debajo de un arbolito, que se salvó de la quema. ¿No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre? Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Y mirando fijo el niño del escolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas, que hay que jinetear de nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente, que alcen más y más la frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Bolívar, en Virongo, allá por Barlovento, hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa. Para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de levita en contra de los descamisados. Y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta. Y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin Bolívar. Lo están dejando sin dinero, carajito. Sin conciencia, libertador, sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. Y entonces, ¿a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador, bien muerto. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate.
bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando